Olá, eu não poderia deixar de prestar aqui na minha coluna a minha homenagem ao companheiro Antônio Eduardo Alves de Oliveira, conhecido aqui entre a militância do Partido da Causa Operária como Duda. Nosso companheiro faleceu no último domingo, 27 de dezembro, vítima de um ataque cardíaco, em circunstâncias inusitadas, uma vez que ele morreu no hospital, né, depois de ter sido internado 2 dias antes, quando havia passado mal. Teve um ataque cardíaco sob a supervisão médica. Não se sabe exatamente por quê. Talvez não se saiba nunca. É de se lamentar a perda não só, né, de uma pessoa cuja atividade social, cuja atividade profissional se desenvolveu aí ao longo dos anos, mas principalmente a perda de um militante, de um companheiro tão valoroso na construção do nosso partido e no trabalho de propaganda, de difusão, de discussão, de elaboração marxista na imprensa partidária. O companheiro Antônio Eduardo, nosso companheiro Duda, entrou no nosso partido no início da década de 90, quando o partido havia sido expulso de dentro do PT e ainda não havia se legalizado, né? Coisa que só foi acontecer na segunda metade da década de 90, lá pelo ano de 1997. Bom, o companheiro participou como estudante à época, né, no movimento estudantil na Bahia, ele que era estudante da Universidade Federal da Bahia, se destacou como militante da Aliança da Juventude Revolucionária, né, a organização estudantil do partido, que se fundou em 1989, e desde então atuou na universidade, né, onde se formou em ciências sociais e construiu a sua carreira universitária, chegando ao cargo de doutor e estabelecendo-se como professor da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, durante aí os últimos 9 anos da sua vida. Bem, nessa trajetória, o companheiro deixou pela imprensa do partido uma série de inúmeros artigos, colunas de opinião, trabalhou, né, auxiliou na edição de algumas das publicações do partido, deu uma contribuição importantíssima quando tratamos no começo da década passada, da primeira década do século XXI, do problema da política, né, capituladora que foi apresentada aí por setores da esquerda pequeno-burguesa de ruptura com a Central Única dos Trabalhadores. O companheiro que era um ativo militante, né, da oposição classista no Sindicato Nacional dos Docentes do Ensino Superior, né, o ANDES, tratou então em primeira mão, né, foi o pioneiro, vamos dizer assim, a apresentar esse problema e colocá-lo em discussão e elaboração de um material que existe até hoje, uma publicação que está até hoje disponível para venda, né, com os militantes do partido, com as bancas de material do partido, nas sedes partidárias, o folhetinho, né, dedicado a justamente essa política sectária e capituladora de ruptura com a CUT. O companheiro atuou aí como sindicalista do movimento dos professores, depois de ter atuado por alguns anos, por muitos anos antes disso, como militante do movimento estudantil. Foi candidato pelo partido, né, em mais de uma oportunidade, em 2006, ao governo da Bahia, e vinha colaborando, né, com a imprensa do partido ao longo desses últimos anos, desde o golpe de Estado de 2016, de maneira mais ativa. O companheiro denunciou inúmeras vezes, né, o processo fraudulento contra o ex-presidente Lula, escreveu bastante sobre o golpe de Estado, a derrubada de Dilma, o impeachment, e tinha uma coluna, né, publicada regularmente no Diário Causa Operária, em que ele tratou aí dos mais diversos temas. Eu queria chamar a atenção
porque, além disso, ele trabalhou nesse último período, nesse último ano, como editor das páginas de marxismo e história no nosso semanário impresso, né, no jornal Causa Operária, de circulação nacional. O companheiro deu uma importantíssima contribuição à redação do jornal, como editor das páginas, seja selecionando e preparando o texto, seja produzindo e escrevendo artigos aí sobre diversos temas da história, né, brasileira, como um artigo publicado alguns meses atrás sobre a carestia, né, a luta na ditadura militar contra a fome e a miséria crescentes, né, falando sobre o integralismo, falando sobre o stalinismo, tema que vai ser objeto aí do nosso curso agora, né, em janeiro e fevereiro, sobre a análise marxista do stalinismo com o companheiro Rui Costa Pimenta. Destaco isso porque na edição dessa semana do nosso jornal, vamos prestar uma homenagem ao companheiro. Selecionamos aí 2 artigos dele, um sobre o stalinismo, objeto do nosso curso, e outro sobre Engels, que completou agora em 2020 200 anos, sobre o qual também o companheiro escreveu. É uma perda enorme para um partido, né, de um militante que, tão jovem, aos seus 50 anos de idade, teve aí a sua atividade interrompida, né, subitamente. Bom, em nome dos militantes que tiveram a oportunidade de conhecer o companheiro Duda por quase 2 décadas, eu agradeço a colaboração do companheiro, né, e destaco o quão importante foram as discussões, as intervenções, a participação em debates conjuntos dentro do partido, em que o companheiro sempre colaborou, né, de maneira decisiva, apresentando argumentos, fatos, né, sempre da sua maneira característica, né, em que ele, de modo muito simpático, apresentava as coisas mais escabrosas da esquerda pequeno-burguesa e comentava, né, os principais problemas da luta política nacional. Sem dúvida, uma grande perda. Companheiro, por sua longa trajetória como militante do PCO, deixa aí 3 gerações de militantes com saudades e tristeza. Bom, é isso que eu tinha para comentar, e nunca é o suficiente em casos como esse, mas saúdo a memória do companheiro Antônio Eduardo Alves de Oliveira, o Duda. Adeus, companheiro.